Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos iniciar o PET 2 da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Nós vamos estudar a semana 1 do terceiro ano do ensino médio. Para iniciar os nossos estudos, um pensamento de motivação. E que nunca nos falte a esperança de dias melhores. Que assim seja. Raça, origens e transformações. Como explicar as diferenças entre os povos da Terra? Lá no século XIX, com a ciência moderna, começaram as tentativas mais científicas dos grandes impérios europeus de explicar as diferenças entre os povos. Duas teorias principais viraram moda naquela época: o evolucionismo e o darwinismo social. O evolucionismo defendia que as diferenças entre as sociedades mais simples e as mais complexas podiam ser explicadas pelos seus graus de evolução. Os povos eram classificados numa escala de 3 estágios: selvageria, barbárie e civilização. O critério usado para classificar era o progresso tecnológico de cada sociedade. De forma bem parecida, o darwinismo social também classificava os povos em mais e menos evoluídos. Mas os argumentos eram biológicos. As características físicas dos povos que determinavam as capacidades intelectuais e morais entre eles. Claro que essas teorias posicionavam os europeus brancos no topo da escala evolutiva da humanidade, né? E nesse contexto, então, surge a noção de raça e hierarquia racial. Consideravam, então, os brancos a raça superior e mais civilizada do mundo, né? Essas teorias justificavam a dominação, a exploração e o extermínio colonial dos povos europeus. Tinham ainda um discurso de que o homem branco tinha o dever de civilizar os povos selvagens. E assim, né, nesse modo de compreender as diferenças, gerou um preconceito muito grande sobre as populações dominadas. No Brasil não era diferente, né? Nessa mesma época, a classe dominante também foi influenciada por essas teorias, esse racismo científico. Brasil, maior importador mundial de escravizados africanos. O último país a abolir a escravidão, que aconteceu só em 1888. Uma população significativamente indígena, preta e mestiça. As elites brancas acreditavam nessa hierarquia racial. A presença de raças inferiores, para eles, era um obstáculo para o progresso da nação. A teoria da eugenia, que fazia parte desse racismo científico, foi defendida pela elite e pelo Estado brasileiro. E essa teoria defendia a separação das raças. Eles achavam que essa mistura de raças era uma decadência racial. E eles precisavam agir para um melhoramento genético da população. E aí o Estado passa a implementar políticas eugenistas de branqueamento da população. E um exemplo disso é a imigração dos europeus, né? Os italianos, alemães, que eram trazidos para o Brasil, com a intenção de fazer esse branqueamento da população. E nessa mesma época, não havia políticas para promover a integração da população preta na nossa sociedade. Os negros estavam recém-libertos, né? E com uma dificuldade imensa de sobreviver nessa nova sociedade capitalista, né? Eles precisavam ser integrados ao mercado de trabalho e passavam por muitas dificuldades. E as políticas eram de branqueamento da população.
Os avanços nas ciências e, sobretudo, nas ciências sociais, promoveram uma drástica transformação no conceito de raça, né? A biologia estabelece que não existem raças distintas, apenas uma raça, a raça humana. Mas então, o que torna as sociedades tão diferentes umas das outras? A cultura, a diversidade cultural. E com esta ideia, a hierarquia racial enfraqueceu. Vigorava agora, então, um relativismo cultural. Cada cultura tinha, sim, a sua luz própria e não era possível classificar uma superior ou outra inferior. Entendiam esse racismo científico, né, essa teoria anterior, como etnocêntrica. O etnocentrismo acontece quando uma sociedade usa os seus valores para julgar as culturas de outras sociedades, como os europeus fizeram por muito tempo com outras sociedades. Julgavam as outras culturas inferiores e atrasadas por não terem as mesmas tecnologias industriais que eles. O relativismo cultural também influenciou muito a sociedade brasileira, né? Gilberto Freire foi um antropólogo que escreveu Casa Grande e Senzala, lá em 1933. E nesta obra, ele fala que o Brasil era menos racista que outros países, que aqui era como se fosse um paraíso racial, onde as raças viviam de forma harmônica, sem conflitos. E ele prega, então, uma democracia racial, um conceito de que no Brasil não havia racismo. Mas, infelizmente, a gente percebe que dados estatísticos, estudos mostram para a gente e confirmam que existem, sim, a discriminação racial, né? Que, infelizmente, essa democracia racial, ela não existe no Brasil. E nós questionamos, então, né, essa democracia racial. Como que pode uma sociedade se ver como uma democracia racial e, ao mesmo tempo, perpetuar o racismo? Essa figura é bem simbólica, né? Mostra uma pirâmide no topo, uma elite dizendo que tem, sim, a democracia racial, mas a grande população na base da pirâmide dizendo que só se for aqui embaixo. São duas atividades que vocês vão fazer essa semana. Número 1, a visão sociológica do relativismo cultural, surgida no século XX, firmou a ideia de que existem no mundo várias culturas diferentes, mas de igual valor entre si. O que é melhor ou correto para um indivíduo depende sempre da sua cultura. As situações da imagem ao lado apresentam qual fenômeno sociocultural relativizado pela sociologia atual, né? A gente vê imagens de povos de culturas diferentes e dá a entender que eles estão criticando a cultura do outro, né? Qual que é o nome desse fenômeno sociocultural? Só marcar a alternativa correta. Número 2. A sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e capitalista. O trecho acima refere-se ao fato de que, logo após a abolição da escravidão, né, em 1888, o que aconteceu no Brasil? Vocês vão ler as alternativas e marcar a alternativa correta. E assim a gente finaliza, então, o estudo da semana 1 do PET 2. Semana que vem a gente volta com novos conteúdos. Um abraço e muito obrigada.